Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. É bom estar com vocês aqui, né? Japão, a terra das surpresas, né? Ontem à noite, alarme de tsunami, aquele negócio todo, né? Eu fico pensando quando o sujeito chega logo aqui no Japão, né? É um desespero, né? Quando pega o primeiro terremoto. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, eu morava no 7º andar, lá no Yosami, e tinha uma pastora muito usada por Deus em profecia, em dons, e ela tirava um tempo para orar, e de repente foi uma época que teve vários terremotos. E 7º andar, quando tem terremoto, faz assim, né? E aí eu falei, não tem para onde ir. 7º andar, eu pensei, elevador você não pode entrar. Aquela escada é de concreto, se o negócio começa a cair, eu tô pego. E aí de saída de emergência era de ferro e era chumpada no prédio. Quem garante que aquele troço não cai? Falei, vou ficar aqui na minha cama. Uma mulher ficou num desespero, ficou num apavoramento, né? Normalmente a gente olha assim e fala, é terremoto, né? Mas infelizmente teve algumas pessoas que tiveram que sair, tiveram que ir para lugares mais altos. Mas assim é a nossa vida. A gente nunca sabe o que pode acontecer dali 1 minuto, dali 1 segundo. Não é? Por isso que a gente tem que estar com a nossa vida em Deus. E ter certeza que a gente tem feito melhor com a vida que Deus nos deu, que é a coisa mais preciosa que nós temos. É o tempo de hoje, é o tempo de agora, é esse momento, onde de repente você veio aqui na casa de Deus e você pode simplesmente deixar passar a oportunidade, não é? Simplesmente permitir que Jesus passe e você não veja, não é? Que foi o que aconteceu com aquela multidão que estava apertando Jesus e não fala que ninguém recebeu o milagre, só aquela mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque ela estava focada, ela estava com atenção, quero o meu milagre. Se eu tocar nele, eu vou receber. Ela foi com uma intenção. Então, quando nós chegamos na casa de Deus, nós devemos chegar. O que eu vou buscar lá hoje? O que eu vou fazer? Eu vou realmente adorar o Senhor? Eu vou cumprir uma norma? Eu vou agradar o pastor que eu tive na igreja? Ou não, sou cristão, tenho que ir para a igreja, né? Fazer o quê? Por que você veio aqui hoje? O que você veio buscar de Deus? O que você quer que Deus transforme na tua vida? Coisas que de repente nós vamos saber na mensagem. Ok? Vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco hoje. Pai, eu te agradeço, Senhor meu Deus, pela vida de cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa que está nos vendo através da live, cada pessoa que pode nos ver depois através do YouTube, em outros lugares, papai. Não importa, tua palavra é sempre real, é sempre verdadeira, é sempre nova. Por isso, Senhor, eu te peço que tu renove o nosso entendimento, que tu renove, Senhor meu Deus, a nossa sabedoria, que o nosso coração se dilate para receber, Senhor meu Deus, da tua palavra, que o nosso coração se dilate para nós recebermos, Senhor meu Deus, entendermos a tua vontade, andarmos na tua vontade, porque podemos ter a mesma situação com duas análises, mas que a nossa análise seja sempre segundo o teu coração, a tua vontade, o teu querer. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, aleluia. Vocês podem se assentar. Eu falei de análise porque eu me lembrei do que a Ana Paula estava falando no começo, né? Que o livro de Eclesiastes, para ela que era adolescente, era o livro da depressão, né? Mas aí que tá. No final ela terminou não como o livro da depressão, mas o livro da pressão, não é? Porque é esse o problema. Quando surge uma pressão, você vai ficar deprimido ou você vai reagir para que mude uma circunstância. Realmente era para ter feito e não fiz. Eu fico pensando às vezes qual foi a reação de Josué. Lógico, eu sei qual foi a reação dele, infelizmente, mas quando o Senhor chega para ele e fala, você está entrado em dias e tem muita terra para ser conquistada. Gente, tinha a terra prometida toda, era prometida, era dada por Deus, era só eles ir lá e tomar conta. E quando você vê no livro de Juízes, você vê que tribos do povo de Israel não podiam descer, se eu não me engano a tribo de Dan não podia descer porque os midianitas estavam embaixo, impedindo que eles descessem. Sabe o que é isso? Você está no meio de um monte e não poder descer para a planície, não poder ir para onde você quer, porque o inimigo te cercou. Isso porque você permitiu isso, porque você desejou isso, porque de alguma maneira você achou mais conveniente ser politicamente correto, achou mais conveniente, não, os caras até que são malzinhos, mas deixa eles aí, né? Pô, deixa, né? É meu, mas não, pode ir usando. Sabe aquele negócio? De repente eles ficaram sem. E Josué já entrado em dias. De repente, se ele tivesse escutado aquilo e falado, talvez velhinho já, eu vou pegar agora e vou conseguir. E
se levantasse, não é? Com a espadinha meio assim, eu tenho certeza que todo mundo ia seguir ele, rapaz. Porque tinha muitos jovens com sangue nos olhos. Tinha muita gente com desejo de conquistar, se ele como líder levasse o pessoal à conquista. Mas de repente, tô velho mesmo, aí ficou na depressão. Mas ele podia ter recebido aquela palavra de Deus como uma pressão, para ele se levantar. Então vou conquistar. Me dá mais alguns anos, não é? Porque você vê Ezequias, um rei que não tinha nem um propósito de vida como tinha Josué, uma chamada como tinha Josué, algo que Deus tinha colocado na mão dele como tinha Josué, ele orou e Deus deu 15 anos a mais. Quem garante que Deus não ia estar mais 15, 30 anos, ia dar uma renovada no velhinho lá, para o velhinho chegar e detonar tudo? Mas ele ficou na depressão. Talvez morreu com aquela palavra na cabeça dele. Tanta coisa para fazer eu não fiz. Eu falei, depressão. Mas podia ser só uma pressão para ele fazer o que tinha que ser feito. Que nós tenhamos a palavra de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, não como algo depressivo, porque quando Deus fala algo para nós, Ele não fala para te jogar na cara, não é? Quando Ele fala algo, Ele fala para te mostrar que você pode ir além, não é? Quando Ele mostra, por exemplo, uma enfermidade, é porque Ele quer curar. Quando Ele mostra uma deficiência, é porque há a possibilidade de uma transformação e de uma mudança naquela área do teu caráter, na mudança naquilo que você precisa ter de mudança. Então, que nós possamos pegar a palavra de Deus e nos posicionar, caminhar, não é? Uma das coisas que eu creio realmente que esse ano vai ser um ano de restituição, um ano de conquista e um ano de colheita. Eu creio nisso. Embora o inimigo possa se levantar, lógico que ele não vai ficar satisfeito, lógico que ele não quer que vidas sejam colhidas, né? Que vidas sejam restauradas, que vidas venham para Jesus e aceite como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é? Lógico que ele não vai querer que você conquiste cada um dos sonhos e propósitos que Deus tem para a tua vida. Lógico que ele não vai querer que restituição venha para a tua vida. Restituição de quê? De coisas que você perdeu. Igual Josué, ele estava precisando de uma restituição. Por que ele estava precisando? Porque talvez, ou melhor, talvez não, com certeza, não é? Não queria maciar, né? Meu irmão Josué, sabe como é que é? Né? Mas, com certeza, ele não fez e não se empenhou da maneira que tinha que se empenhar. Por isso que o Senhor corrigiu ele, exortou ele, que tinha muita terra para conquistar e você não conquistou. Então, de alguma maneira, ele se acomodou. Mas, se ele buscasse realmente, eu creio que Deus poderia restituir, assim como pode restituir na tua vida, sonhos, propósitos, alvos, coisas que você perdeu, coisas que, de repente, o inimigo armou uma cilada, e a palavra de Deus fala, as astutas ciladas de Satanás, porque são astutas. Não é aquela coisa boba, não. Ele cria todo um esquema, quando você vê, você caiu e já era. E às vezes você entrou numa cilada por causa de algum irmão, por causa de uma situação, uma decisão errada que você tomou, e isso tem feito com que você tenha perdido anos da tua vida, isso tem feito com que você tenha perdido oportunidades, isso tem feito muitas vezes com que o teu coração esteja ardendo por algo e nem sempre você consegue, às vezes você está até sem esperança de conseguir. Mas em Deus, nós temos a restituição, ou melhor, podemos ter a restituição. Por que temos ou podemos? Qual a diferença? Sim, porque de repente Josué, ele poderia, mas ele não teve. Outras pessoas poderiam, mas não tiveram. É igual ela falou, a oportunidade surge, mas se você estiver preparado e no momento certo, então isso se torna sucesso, isso se torna algo que vai te dar uma conquista. Mas se você estiver abatido, se você não estiver atento para o tempo que você está vivendo, simplesmente o tempo vai passar e você não vai conquistar aquilo, não é? Eu sempre brinco que eu acho bem legal quando você vê aqueles filmes de ficção, né? Gente, eu tô com frio. Aqueles filmes de ficção que de repente tem aqueles portais, né? E o cara tem um tempo certo para passar naquele portal. Não, mas tá bom assim, deixa assim. Mas tem um tempo certo para o cara passar no portal, né? Se o cara não conseguir chegar naquele tempo, o negócio fecha. Lógico que se é um Indiana Jones, se é um cara, o cara passa assim, né? Mas na vida real não é bem assim. Eu creio que também no mundo espiritual é assim.
Eu creio que em algumas circunstâncias da nossa vida, mesmo secular, é assim. Surgem oportunidades, a cada dia surgem oportunidades. Seja para você pregar o evangelho, seja para você receber uma cura, seja para você se posicionar melhor com Deus, seja de repente nesse culto de você sair daqui com aquele princípio mudado, que precisa ser mudado e você está lutando há tanto tempo e não conseguiu mudar. Então de repente Deus abre aquela oportunidade. E naquele momento você pode virar as costas. Entende? Naquele momento você pode se sentir pressionado pelas pessoas, pela cultura, pelos teus pensamentos, pelos teus impedimentos. Se a gente voltar para aquela mulher do fluxo de sangue, tinha tudo contra ela. Por quê, pastor? Primeiro, era uma mulher. Mulher não falha muito naquela época, nem contavam as mulheres, gente. Não é? Havia um respeito, havia uma proteção, mas em termos de autoridade, ela não tinha autoridade. E ela estava menstruada continuamente. Uma mulher menstruada, ela não podia abraçar o marido, beijar o marido, pegar o filho no colo, igual a Miriam está aí com o filhinho, não podia, porque você ia contaminar ele. A mulher, quando ela estava menstruada, ela estava imunda, certo? Então, o que acontece? Ela não podia ir na igreja, ela não podia ir no templo, ela não podia tocar em pessoas. E ela vai me passar no meio de um monte de gente, esparrando num monte de gente. Imagina se descobre. Ela é apedrejada, cara. Imagina se a cabeça dela de romper isso tudo e segurar nas olas das vestes de Jesus. Ou seja, estava deixando aquelas vestes impuras do mestre. Quanto impedimento poderia ter? O impedimento de 12 anos. Imagina uma pessoa 12 anos sangrando. Eu já tive com algumas pessoas que tiveram esse tipo de problema. Ficar com anemia. Isso hoje podendo tomar ferro, podendo tomar suplementos vitamínicos, fazendo exame de sangue. Imagina isso há 2000 anos atrás. Como que essa mulher estava? Fraca. Se era rica, não tinha mais nada. Se tinha marido, ele já tinha dado a carta de divórcio faz tempo para ela. 12 anos. Isolada. Como que emocionalmente ela estava. Mas ela estava focada em receber o milagre dela. Ela sabia que era aquele momento, Jesus estava passando ali. É igual Bartimeu. Bartimeu também. Todo mundo tenta segurar ele, porque quando chega o teu momento, Satanás vai tentar te segurar. Satanás vai colocar muitas coisas contra você. Você não presta, você é nojento. Vai vir pensamento na tua cabeça que nunca veio antes. Vai vir coisas que você estava liberto e de repente o inimigo vem colocar de novo para te acusar. Vão vir impedimentos, sejam físicos, seja doença, seja isso, seja aquilo, para que de repente você não esteja no centro da vontade de Deus. Quando você vê o cego Bartimeu querendo alcançar Jesus, as pessoas o impedem, as pessoas não querem que ele vá, as pessoas falam para ele se calar. Mas ele não se calou. O que é que você vai falar hoje? Quando você sente o apelo de Deus para a tua vida, para que ele possa restituir aquilo que é teu. Não, já passou. Não, não tem tempo. Não, de repente, agora não está mais. Não, eu nem quero mais. Será que você não quer ou você está com medo? Será que você não quer ou você simplesmente desistiu covardemente daquilo que um dia você sonhou, porque hoje você fala, não, estou velho demais, estou fraco demais, estou isso demais. Gente, se Deus permite que você receba uma palavra, é porque nunca é tarde demais. Se ele está falando para você hoje, é porque hoje é a oportunidade de Deus para que algo aconteça. E sabe o que Bartimeu faz? Bartimeu se levanta, cego, que é fácil você se levantar vendo. É fácil você se levantar, mesmo aqui no Japão, com aqueles cachorros bonitos, né? Tem gente que tem até vontade de ser cego só para ter um cachorro daqui, né? O cachorro é enorme, então. E o cara tá lá. Não tem cachorro. Não tem bengala. Não tem nada. E ele sai tateando. Não sabe onde está Jesus. Ele só quer saber e andar em direção a Jesus. Quando Jesus fala e permite que chegue, aí levam ele até lá. É sempre assim. Quando as portas começam a se abrir, quando as pessoas veem que a bênção começa a chegar na tua vida, quando os negócios começam a acontecer, irmão, eu sempre confiei que você ia ser um homem de sucesso, aleluia, tá bom. É sempre assim, mas antes todo mundo tenta te impedir. Mas isso só acontece quando você anda na direção certa, mesmo sem saber qual é a direção. Mas eu não sei, pastor, qual é a direção. Então anda, nem que seja para o lado contrário, não, então é para cá, mas vai, entendeu? Vai. O problema é que você fica parado, esperando. Não, quando Deus quiser, ele me revela. Não, ele não está querendo te revelar nada. A única coisa que ele quer te revelar
é se você tem fé ou não para dar o primeiro passo. Se você tem fé ou não para caminhar em direção ao propósito dele. E aí você vai ver milagre acontecendo. E você vê Jesus chegando, curando aquele homem. Ele teve que perder coisas. Ele teve que arriscar coisas. Tomar posição com Deus sempre te leva a perder coisas. Ah, então já não gostei, pastor. Eu gosto daquele negócio de prosperidade, senhor. Eu chego lá e aumenta tudo. Parece cassino a igreja, é uma bênção. Entro pobre, saio rico, Entro com Fit, eu saio com uma BMW. Maravilha, eu gosto dessa igreja. Não é bem assim que funciona. Funciona da seguinte maneira. Ele tinha um único sustento dele. Que segundo alguns falam que aquela capa era o que autorizava ele a pedir esmola. Certo? Então ele tinha uma capa que de repente falava que ele era um esmolé credenciado. E a primeira coisa que ele faz é jogar fora a capa. Ou seja, ele colocou em risco tudo. Você está disposto a colocar em risco, Fernandão, quem você é, o que você pensa, o que você acha, o que você tem para alcançar aquilo que Deus tem? Eu estou disposto a isso? Keller está disposto a isso? Porque às vezes a gente tem tantas coisas, não é? Na nossa vida. A gente já criou paradigmas, olha que palavra bonita, paradigmas. Formas. Onde a gente se encaixou nelas. E é difícil de se encaixar. Eu tenho uma tendência a ficar com algumas coisas, eu não sou tão fácil de mudar coisas. Ou posso ser muito fácil. Também quando tu está na telha, eu quero tudo. Mas normalmente, eu sou bem sistemático em determinadas coisas. Okay? Mas às vezes você vai ter que quebrar todos os sistemas para entrar no sistema de Deus. Que é uma loucura para a tua mente, que é uma loucura para o teu coração. Entende? E aí Deus está olhando, você está disposto a pegar o mínimo de segurança que você tem e jogar fora para se lançar nos meus braços? Você está disposto a sair daquele barquinho relativamente tranquilo, embora está todo mundo com medo de morrer porque aquilo não vai aguentar a tempestade, para, segundo o meu comando, vir andando sobre o mar até mim? Essa é a diferença. E é isso que Deus quer. Mas Ele só pode trazer restituição para aqueles que creem. E a restituição é uma coisa bem interessante. É algo que está na lei. Não é? E quando você vê a restituição que Deus colocou em relação ao povo de Israel, é bem interessante porque quando, fulano pegou um dinheiro emprestado com Samuel. Tchau, nós. O povo de Deus empresta, não pega emprestado, né? Aleluia. E pegou. E aí? Pagou? Não, ele já restituiu o dinheiro. Às vezes a gente usa esse termo, Não, eu fui lá no negócio, eu comprei, o negócio não estava bom, mas eles restituíram o dinheiro. Só que, biblicamente, quando você olha a restituição, é sempre o dobro. Restituição, quando fala na Bíblia, é sempre o dobro. Deus nunca dá a mesma coisa. Você foi roubado em algo, o sujeito tem que dar o dobro. E eu sou até mais além, eu gosto mais daquela passagem que está lá em Provérbios 6, 30 e 31, que fala que quando o ladrão é pego, ele tem que estar 7 vezes mais. Olha que maravilha. Então você vê que Satanás está te roubando, você vê que ele te levou coisa, levou teu sonho, levou tua santidade, levou projetos que você tinha, levou a tua vida ministerial, levou o teu chamado. Pois é, você foi pego, Satanás, 7 vezes. Eita, nós. Pois é. Agora você pode requerer ou não. Você tem que crer para requerer, entende? Você tem que entender que Deus colocou para você ter uma restituição, tá? E essa restituição, praticamente falando, pelo menos o dobro vai vir para você. Não importa o que passou na tua vida. Nós temos um Deus que ele é misericordioso. As misericórdias dele são infinitas, ok? São infinitas. Deus sempre vai estar estendendo uma testa de misericórdia na tua vida. Lógico, o pai corrige aquele filho que ama. Muitas vezes temos que ser corrigidos porque não nos arrependemos a tempo oportuno. Normalmente é aí que vem a correção, para você despertar. Porque se você comete um erro e você, Deus me perdoa, gente, foi mal, o Espírito Santo dá aquele toque, você fala, coloca a cara no pó. Não é assim com o filho também? Agora quando você começa a mentir, quer ver um negócio que... Sempre falei para meus filhos, olha, faz qualquer coisa, só não mente. Errou. Não, errei, foi eu quebrei mesmo. Ponto, ok. Não sei,
caiu, caiu, gente, dá licença, né? Furou sozinha a parede, não tem como. Bem mais forte, não tem como, gente. Né? Então tem que chegar e falar, certo? E assim é com Deus também. Não, Deus, sabe, igual Adão, foi aquela mulher que tu me deste, ou seja, já acusa Deus também. Deus, porque eu queria fazer, mas, sei lá, eu não tinha fé suficiente. Pô, mas foi eu que te dei fé através da... Então eu não te dei fé suficiente. Então eu coloquei uma prova em cima de você que você não pôde resistir. Então eu levei você a ser tentado de uma maneira que você ia ser destruído. Então o culpado sou eu. Aí provavelmente você vai receber uma correçãozinha. Não é? Mas quando há um arrependimento sincero, quando parte da gente, muitas vezes nem a correção vem. Porque você já aprendeu a lição. Porque você já entendeu o princípio, entende? Mas mesmo que não, o Senhor ele é misericordioso, tá? E ele se compadece do seu povo quando esse povo se volta para ele. E aí o que acontece? Ele estende as suas mãos e abençoa. Quer ver onde você vê isso? Você vê isso em Joel 2, 24 e até o 26. Tá? Que é o povo de Israel. O povo de Israel estava numa situação bem difícil. Aliás, o povo de Israel, assim como muitos de nós, ou todos nós, né, a gente, era tão bom se a gente fosse só assim, né? Cada dia de fé em fé, de vitória em vitória, de fé. Mas não é, né? A gente vai, de repente, dá umas caídas, e de repente, né, não pega o mesmo embalo. Mas era tão bom se fosse só assim. Mas o povo de Israel, de vez em quando, eles estavam uma bola fora, eles se adulteravam com outros deuses, eles erravam, eles pecavam, eles se afastavam do Senhor. E por causa disso vinha juízo sobre eles. Por causa disso vinha um castigo sobre eles. Por causa disso eles tinham consequências nas suas vidas. Mas sempre que o Senhor olhava para eles e via neles um coração contrito, um coração arrependido, o que acontecia é que o Senhor vinha e os abençoava novamente e restituía aquilo que tinha sido roubado, aquilo que tinha sido tirado, aquilo que de repente Deus permitiu que o inimigo levasse para uma correção na vida deles.